Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos debater o capítulo 4 e no Brasil. Como foi no Brasil a arte moderna e a arte contemporânea? Para a gente introduzir esse assunto, nós temos que retomar a um importante evento que ocorreu no Brasil em fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, o livro faz um panorama, um breve apanhado sobre o que foi a Semana de Arte Moderna, e a gente vai aprofundar hoje porque é um assunto muito importante para a sua vida estudantil, a Semana de Arte Moderna de 1922, mais precisamente em São Paulo. Arte moderna e contemporânea. A arte moderna começa aí no século XX, primeira metade do século XX, e a arte contemporânea a partir ali da década de 50, 60, 70 até os dias de hoje, que é a arte pós-moderna. Então nós vamos ver aí ao longo do capítulo algumas informações e eu vou aprofundar na Semana de Arte Moderna de 1922, que é muito importante, como eu disse, para a sua vida estudantil. A Semana de Arte Moderna, São Paulo, 1922, e vamos falar um pouco do contexto que ocorreu esse importante evento aqui na arte do Brasil. Para isso, eu quero que vocês estejam atentos, fazendo anotações e com o livro no colo. Nós temos aí um panfleto, que vocês estão vendo a imagem, de 1902, onde foi feita a propaganda, a difusão da Semana de Arte Moderna. Esse panfleto foi desenhado, ilustrado pelo Di Cavalcanti, um importante nome da Semana de Arte Moderna de 22, como a gente vai ver aí ao longo dos slides. Para falar um pouco e aprofundar em seguida sobre a Semana de Arte Moderna e dos artistas contemporâneos, eu convido vocês a visitarem de forma virtual o maior museu do mundo a céu aberto, em Otim, Brumadinho, Minas Gerais. Foi até lá onde aconteceu aquele terrível acidente lá com a Vale do Rio Doce, lá com a Companhia de Minerais, em que devastou lá boa parte da indústria e pegou parte das cidades também. Ainda bem que Inhotim não foi atingido aí pela lama terrível lá que destruiu aquela região. Aí vocês podem visitar, vocês vão ver lá a obra do Amilcar de Castro, vão ver obras do Cildo Meireles, que são autores dos nossos livros aí contemporâneos. Dá uma visitada, é uma dica que eu dou para vocês, conhecer um pouco da nossa arte brasileira. É um lugar que eu tenho vontade de conhecer pessoalmente. É um lugar lindíssimo, além da parte da natureza, também tem a parte das galerias de artes, e é um museu realmente lindíssimo, uma obra-prima mundial aí do Brasil, nós temos que valorizar e conhecer. Enquanto a gente não pode ir lá pessoalmente, vamos virtualmente conhecer essas obras, coloca lá no YouTube, Google Imagens, vocês vão ver muitas obras ali em Otim, performance, obras voltadas para pós-modernidade, obras de arte sonora. Então, é um museu realmente riquíssimo, riquíssimo aí do nosso país. Então, uma sugestão aí para vocês visitarem nesses dias de enclausuramento social e, por conseguinte, vocês vão até ver aí no livro de vocês. Se vocês olharem na página 292 do livro de vocês, tem uma obra lá do Almícar de Castro, em Brumadinho, justamente nessa sugestão que eu estou falando para vocês. Então, página 292, se vocês quiserem conhecer com profundidade a obra do Almícar de Castro, vocês podem visitar aí o museu Inhotim, Instituto Inhotim, é o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Então, a gente nem conhece, está no nosso próprio país. Então, é importante demais conhecermos esse grande museu a céu aberto. O livro traz aí a Semana de Arte Moderna de 22, na página 289, bem resumido, e eu vou aprofundar um pouco nessa aula de hoje, a Semana de Arte Moderna de 22, que foi tão importante. Aí no livro fala da Tarsila Amaral, fala da Anita Mafaldi, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, nomes aí da Semana de Arte Moderna de 22. Porém, nós sabemos que foram muito mais do que esses nomes. Foram em torno de 30 nomes entre brasileiros e estrangeiros, jovens e pessoas mais idosas, que ajudaram o Brasil a dar uma identidade à nossa arte. Antes de 22, a nossa arte era praticamente uma arte acadêmica, uma arte como se fosse inspirada somente na arte europeia. Nós não tínhamos uma arte eminentemente brasileira. Com a Semana de Arte Moderna, quando completou 100 anos da independência do Brasil, a arte brasileira buscou sua independência. Então, a certidão de nascimento da nossa arte eminentemente brasileira foi nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Essa é a identidade da arte eminentemente brasileira, a arte moderna. Então, nós vamos conhecer, além da Tarsila Amaral, Anita Mafaldi, Di Cavalcanti,
Oswald de Andrade e tantos outros, alguns nomes importantes além destes da Semana de Arte Moderna de 22. A Semana de Arte Moderna de 22 completou-se agora em fevereiro, 98. E em 2022 completaremos o primeiro centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Esse ano já teve muitos eventos em São Paulo, muitas apresentações, muitas lembranças sobre a Semana de Arte Moderna, mas ainda assim é necessário um evento maior. Isso vai acontecer em 2022, quando completarmos exatamente 100 anos da Semana de Arte Moderna 22. O seu primeiro centenário certamente vai ter uma grande festa. Nós estaremos aí presentes para contemplar esse importante movimento que repercutiu e mudou a fisionomia da nossa arte a partir de 22. Em 1922 não teve tanta repercussão como posteriormente. O ano da execução foi um ano de crítica, um ano de sofrimento para os artistas. As raízes foram amargas, os frutos foram doces, mas isso foi nos anos subsequentes a 22. Então foi muito conflituoso, foi muito polêmico, mas eles conseguiram romper com essa arte acadêmica, neoclássica e trouxeram uma arte eminentemente brasileira com roupagem das nossas características brasileiras. Então nós vamos continuar aí mostrando para vocês essa Semana de Arte Moderna de 22, está aí na estampa da capa, a Semana de Arte Moderna de 22 com a Baporu, que foi uma grande obra posterior a 1922. A Tarsila do Amaral não estava no Brasil em 22, estava na Europa, mas ela participou indiretamente com incentivos e cartas, principalmente para sua amiga Anita Mafaldi. Nós temos aí a Semana de Arte Moderna, que não foi um evento só de pintura, só de escultura, só de música e literatura, mas foi de tudo isso junto e misturado. Então, os dias até foram divididos, o dia 13, 15, 17 de fevereiro foram divididos para cada uma dessas linguagens da arte. Fala Semana de Arte Moderna, mas foi apenas 3 dias, né, de Semana de Arte Moderna, foi 3 dias muito importantes. Chama-se de semana, mas foram 3 dias importantes aí, em que tivemos música, literatura, filosofia, escultura e literatura aí nessa Semana de Arte Moderna. Cada um desses dias nós vamos ver que foi dividido em linguagens da arte. Para falar de um evento, para falar de um movimento artístico, nós não podemos desvinculá-lo do contexto histórico. O contexto histórico da Semana de Arte Moderna 22 foi justamente ali o mundo pós Primeira Guerra Mundial, ali a Primeira Guerra de 1914 ou 1918. A Semana de Arte Moderna ela começa em 1922, ainda naquele mundo de transformação, como a gente viu na Bauhaus também, saindo ali da Primeira Guerra Mundial. O Brasil também estava saindo da Primeira Guerra Mundial, estavam saindo ali da escravidão, começando um trabalho industrial, vindo os imigrantes para cá para substituir a mão de obra escrava, italianos, espanhóis, gente do mundo inteiro vindo para cá, como a gente pode ver naquela obra da Tarsila do Amaral, Operários, que ali tem fisionomias de pessoas de todas as etnias, mostrando que o Brasil começava ali a receber pessoas do mundo inteiro para substituir a mão de obra escrava da mão de obra escrava para mão de obra industrializada. Tivemos uma grande greve ali em 1917, então foi um momento de muitas mudanças. A década de 20 aí foi uma década de ação, de muita movimentos sociais querendo condições melhores de vida. 1929 encerra essa década de 20 com a queda da Bolsa de Nova York. Então é uma década muito importante, a década de 20, e um evento tão importante como a Semana de Arte Moderna lá no Teatro Municipal, lugar de luxo de São Paulo, fez com que nossa arte criasse uma cara, uma identidade e uma fisionomia da arte brasileira. Então vamos prosseguir aqui com vocês. Temos aí o panfleto da Semana de Arte Moderna desenhado e feito pelo Di Cavalcanti, importante pintor brasileiro. Nós vamos conhecer um pouco dele mais para frente nos slides. Esse panfleto foi uma forma de propagar a Semana de Arte Moderna para a intelectualidade de São Paulo. Não foi um evento popular, foi um evento da elite. O Teatro Municipal de São Paulo é luxuoso, foi caro o aluguel para fazer essa exposição lá nesses 3 dias. Teve, é claro, o incentivo e o patrocínio dos mecenas do café. Os agricultores patrocinaram esse evento, eles estavam interessados para que o Brasil tivesse uma arte eminentemente brasileira. Então, eles tinham interesse que o Brasil também se modernizasse através da arte. Então, o incentivo do patrocínio dos mecenas do café, ainda já em decadência, mas ainda forte, o café, foi os cafeicultores que patrocinaram esse evento. Di Cavalcanti, Anita Mafaldi, Vitor Brechelet, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, esses grandes nomes da época, eles vieram de uma elite, de uma classe média alta, mas eles não tinham recursos para fazer esse evento. Então, eles precisavam de uma contrapartida da elite paulista lá e veio do café
dos cafeicultores, dos mecenas da arte paulista. A gente está falando aí do contexto histórico, primeira metade do século XX, pós-Primeira Guerra Mundial, o mundo estava em franca mudança ali, Albert Einstein, as teorias de Albert Einstein, as teorias de Sigmund Freud. Então, o mundo estava em pós-guerra, em transformações culturais, em transformações éticas. Então, o mundo estava realmente muito diferente do mundo antes da guerra. Então, tudo isso repercute na arte, né? A arte, ela é contemporânea. Então, ela estava retratando aquele período ali. E o Brasil já tinha contato ali com Picasso, com Henri Matisse, com as vanguardas europeias. Os artistas brasileiros estudaram fora, como Vitor Brecheret, como Anita Mafaldi, como a Tarsila do Amaral. Os artistas tiveram contato com essa arte europeia e trouxeram um pouco para cá do expressionismo, do fauvismo, do cubismo. Então, essa arte brasileira que nascia não era uma arte totalmente brasileira, era uma arte também com influência europeia, mas das vanguardas, não mais da arte neoclássica, ou renascentista, ou antiguidade clássica. Era uma arte mais moderna, voltada para as vanguardas do século XX. Aí temos aí o contexto, temos aí o panfleto informando os dias, informando ali o dia da música. Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos fez uma apresentação lá num dos dias da Semana de Arte Moderna. Então, esses são cartazes da época. Os cartazes foram desenhados e ilustrados, como já foi falado, de Cavalcante. Vamos prosseguir aqui mais um slide. É interessante, como eu falei para vocês, esses são os mais famosos da Semana de Arte Moderna, mas não foram apenas esses 5 artistas que foram importantes para a Semana de Arte Moderna de 22. Tivemos aí, ao longo desse período, mais de 30 artistas. Mas o grupo dos 5 foi aqueles idealizadores, aqueles que reuniam e aqueles que foram considerados mais importantes para a Semana de Arte Moderna. Na sequência, nós temos o Mário de Andrade, a Tarsila do Amaral, o Menotti Lepicchia, Anita Mafaldi e Oswald de Andrade. Então, esses são o grupo dos 5 artistas que foram importantes. Inclusive, o grupo dos 5 é o nome desse grupo. O grupo dos 5, vocês vão ver aí nos livros, na literatura, que foram os nomes importantes da Semana de Arte Moderna. Então, é importante saber: Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Menotti Lepicchia, Vitor Brecheret e o Andrade. Esses são os 5 integrantes aí principais da Semana de Arte Moderna de 1922. Temos aí alguns representantes na literatura, como Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade. Esses são os nomes da literatura. Nós vamos ver que tivemos várias linguagens na Semana de Arte Moderna: literatura, pintura, escultura, música e assim por diante. Então, cada linguagem teve seus representantes. Os 3 aí principais na literatura: Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade. Manuel Bandeira já estava idoso, já estava um pouco doente, ele não conseguiu participar diretamente, ele participou com os seus textos sendo lidos por outros artistas, como, por exemplo, Menotti del Picchia. Aí você vê aí mais nomes, né? Como eu disse, são muitos, tem até estrangeiros aí na Semana de Arte Moderna. Eles até alugaram uma casa, um apartamento para reunirem, debaterem as ideias da Semana de Arte Moderna 22. Na pintura nós temos Anita Mafaldi, de Cavalcante, Lazar Sagal, Tarsila Amaral. Na escultura nós temos o principal nome, que é o Vitor Brecheret. Tivemos outros artistas, mas o mais importante e o mais lembrado é o Vitor Brecheret. Na literatura, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Graça Aranha, Menotti del Picchia e Manuel Bandeira são os mais importantes. E na música, Heitor Villa-Lobos foi o mais importante de todos, é o mais lembrado aí na música contemporânea, na música moderna brasileira. Foi muito importante aí para a música brasileira. Tanto que o dia 5 de março foi o dia do seu nascimento, é o dia da música clássica brasileira, é o dia que o Heitor Villa-Lobos nasceu. Temos até temos uma escola aqui próxima da minha casa, chama Escola Estadual Villa-Lobos, é o nome da escola, que é homenagem ao Villa-Lobos, né? Se você perguntar muitas vezes para algum aluno que estuda lá, nem sabe quem foi Villa-Lobos. Então é importante a gente conhecer, a gente pesquisar, conhecer esses grandes nomes da música brasileira. Num dos dias de eventos lá tivemos um poema do Manuel Bandeira lido pelo Menotti del Picchia. Esse poema era chamado Os Sapos. Quando o Menotti del Picchia fez a leitura desse poema do Manuel de Bandeiras, que não pôde ir, foi vaiado, foi criticado, começaram a fazer sons de sapo lá porque não gostaram das apresentações. Aliás, das apresentações todas, quase todas foram vaiadas pelo público e pela crítica da época. Eles só foram reconhecidos posteriormente. Na época, eles foram bem vaiados e criticados pela imprensa, pela crítica da arte da época. Nós temos vários artistas de várias linguagens. Brecheret
Brechelet na escultura, Anita Mafaldi na pintura, de Cavalcante na pintura, na gravura, Tarsila Amaral na pintura e Villa-Lobos na música. Aí, alguns artistas aí para a gente conhecer, apreciar as suas obras. Eu fiz essa visita aí com o colégio delas em 2015, com o nono anos, e a gente foi lá e entrou dentro do Congresso Nacional. Estou mostrando essa imagem porque essa pintura é do Di Cavalcante, esse mural aí está dentro do Congresso Nacional. Então, aí dentro, temos várias obras dos pintores modernos. Temos lá a escultura do Victor Brechelet, nós conhecemos lá a escultura do Victor Brechelet, conhecemos a pintura do Di Cavalcante, do Cândido Portinari. Então, é um lugar para visitação aí no fim de semana, e lá em Brasília conhecer o Congresso Nacional, o Palácio Planalto, né, as esculturas ali de Bruno Diógenes, ali na Praça dos Três Poderes. Então, é importante a gente conhecer a nossa arte. E aqui perto da gente, né, 200 quilômetros de Goiânia, a gente pode conhecer pessoalmente obras, por exemplo, esse painel lindo lá do Di Cavalcante, fica ali no tapete verde, onde os deputados e senadores passam, a imprensa, a gente vê essa obra lá do Di Cavalcante, é importante conhecer, foi importante esse passeio, foi inesquecível. Opa, espero que a gente possa passear um dia juntos também em Brasília, sempre eu gosto de levar os nonos anos em Brasília, não tivemos outra oportunidade, mas quem sabe aí, passando tudo isso, a gente consegue ainda fazer esse passeio importante para o enriquecimento cultural e artístico nosso aí do Brasil. Dentro do Congresso Nacional, dentro ali onde ficam os senadores, onde ficam os deputados, tem várias obras. No carpete mesmo tem obras feitas por artistas. Então é bem interessante conhecermos aí a história do Brasil através de visitas a museus, a galeria de arte, não ficar só nessa aula aí, quadro e canetão, essa aula dentro da escola também ampliar para além dos portões da escola. Aí nós temos a Tarsila do Amaral, com algumas obras dela, são muitos artistas, mas eu quero ampliar alguns artistas que eu acho que é o mais importante da Semana de Arte Moderna. A Tarsila do Amaral, como foi falado, enfatizado, ela não estava no Brasil em 22, ela chegou aqui em 1923, mas ela foi muito importante no sentido de incentivar. A Tarsila do Amaral já era importante, já tinha um nome grande aí na história da arte, e ela estava estudando com Picasso, com Henri Matisse, tendo contato ali com as vanguardas europeias, e ela mandou cartas incentivando os artistas do Brasil, incentivando ali os artistas a lutarem pela causa da arte brasileira. Nós temos algumas obras dela importantes, como o Abaporu e Os Operários. São duas grandes obras da Tarsila do Amaral. O Abaporu é considerada a principal obra brasileira, a obra que leva nossas cores, a obra que tem ali uma roupagem dadaísta, um tanto quanto futurista, que ela deu de presente para o seu affair da época, Oswald de Andrade. Eles tiveram um namoro e ela fez em homenagem a ele, mostrando ali o brasileiro, o trabalhador brasileiro ali com suas características ali, cabecinha pequena, pés e mãos inchados, trabalha muito e pensa pouco ali, mostrando esse brasileiro aí que precisa refletir mais do que apenas trabalhar, tem que estudar também para poder não ser manipulado. E a obra Operários é a obra que mostra ali os brasileiros das várias etnias que vieram para as fábricas a partir ali depois da Primeira Guerra Mundial, ali no período conhecido como a Grande Guerra. E nesse período vieram para cá os negros da escravidão, italianos, vietnamitas, espanhóis, gente do mundo inteiro, chineses vieram para cá, então ela mostra nessa obra a fisionomia de várias pessoas, de várias etnias, inclusive ela, na década de 20, família rica, fazendeira de café, perdeu tudo que tinha aí na quebra da Bolsa de Nova York, ela teve que trabalhar nas fábricas, então ela sentiu na pele o trabalho aí braçal das fábricas. Essa grande Tarsila do Amaral, tivemos uma exposição dela no MASP o ano passado, que foi o maior congestionamento ali de público, mais de 500 mil pessoas foram no MASP ver a Abaporu. Me arrependo de não ter ido. Organizei para ir, acabei não conseguindo ir. Mas a gente pretende ainda conhecer essas obras dela antes de morrer. Temos outros artistas, Brechelet na escultura, fez o Monumento às Bandeiras lá em São Paulo, esse monumento gigante aí, ele durou muito tempo para fazer, ele sofreu muito para fazer esse monumento aí, alguns vândalos fazem algumas pichações ali, estragando a obra, mas é um monumento espetacular do Brechelet, que também era reconhecido internacionalmente, teve contato com as artes de outros países e acabou sendo um destaque aí da arte na escultura no Brasil. Ele até expôs no primeiro dia, no dia 13 de fevereiro, ele fez exposições ali das suas esculturas e foi um sucesso. De Cavalcante,
Ele foi muito importante porque ele fez ali os panfletos da época. Talvez ele era o único ali de origem humilde, pobre, juntamente com o Heitor Villa-Lobos na música, um que vieram de origem humilde, os outros tiveram todos vindo de origem mais rica. Anita Mafaldi, essa grande pintora brasileira, ela é um grande nome da Semana de Arte Moderna de 22, ela foi a pioneira, ela foi aquela que deu a cara a bater, que foi criticada, chegou em 1917 dos Estados Unidos, tendo contato com a arte alemã também, lá do expressionismo alemão e o fauvismo, foi para os Estados Unidos, teve contato com grandes pintores modernos, trouxe para cá todos os seus ensinamentos, fez ali o Homem Amarelo, fez ali a Mulher Boba, Mulher do Cabelo Verde, obras bem abstratas, cubistas, fauvistas, foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, uma crítica ácida e injusta a ela sentiu muito essas críticas, inclusive depois a sua obra nunca foi a mesma, mas ela foi muito importante para abrir as portas do Brasil na Semana de Arte Moderna de 22. Em 1917, essa exposição dela foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, mas ela conseguiu romper com a arte e trazendo uma nova linguagem para a arte brasileira. Foi criticada, sofreu, mas foi importante que em 1922 essa arte foi sendo exposta e ela foi muito reconhecida pelos jovens artistas daquela época, criticada pelos artistas conservadores e aplaudida pelos artistas novos aí que viu nela uma artista muito moderna. Ela veio de uma família de imigrantes também, pais estrangeiros. Ela teve um problema na mão direita que degenerou os seus movimentos. Ela teve que se transformar em canhota involuntariamente para fazer suas obras e foi uma grande artista brasileira aí. Depois de 1917, sua obra decaiu um pouco devido às críticas do Monteiro Lobato, mas ela é uma artista formidável da história do Brasil, Anita Mafaldi. Temos grandes nomes aí na literatura, como, por exemplo, o Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Alcântara Machado, grandes artistas aí representando a literatura também. A literatura foi importante linguagem, sobretudo na parte intelectual ali, de organizar o evento. Temos aí outros nomes ainda da literatura, Cassiano Ricardo, Menotti del Pitta, Ronald Carvalho, Raul Pop, Guilherme Almeida e Prince Salgado. Dentre esses aí, o mais reconhecido e mais importante, Menotti del Pitta. Para concluir, a gente tem que saber qual foi a importância da Semana de Arte Moderna de 22. Qual foi a importância da Semana de Arte Moderna de 22? Fazer uma geração de artistas intelectuais, uma renovação da arte brasileira para a atualização da nossa cultura. A nossa arte era muito voltada para a arte europeia, muito voltada para a arte neoclássica. Nós não tínhamos uma identidade com a arte, com as nossas cores, com a nossa cultura. Então, essa foi a principal feito da Semana de Arte Moderna. Dar uma fisionomia, dar uma cara, dar uma roupagem de uma arte eminentemente brasileira. Então, isso é muito importante para sublinhar a questão da importância da arte moderna de 22. Trouxe uma geração nova de artistas que queriam renovar e trazer uma arte eminentemente brasileira. Claro que não foi fácil, eles sofreram, foram perseguidos, mas tudo que for mudar sempre traz um desgaste. Então, é importante esses artistas que romperam com toda essa arte acadêmica, uma arte eminentemente brasileira. Eu vou mostrar para vocês aqui um trechinho da música do Villa-Lobos para a gente encerrar. Os dias foram 13, 15 e 17. Cada dia desse teve uma linguagem. A última linguagem foi a linguagem artística da música. Os artistas da literatura foram vaiados, os artistas das pinturas foram vaiados, os escultores foram vaiados. O único artista que não foi vaiado foi o Heitor Villa-Lobos. Ele foi criticado porque ele estava com o dedo machucado, foi com chinelo no pé e um sapato no outro, foi visto como futurista, mas na verdade era um problema físico que ele estava ali. Tanto que a sociedade era conservadora, o simples fato dele chegar ali calçado num pé chinelo e outro pé sapato, ele foi criticado. Vou mostrar aqui um trechinho para a gente encerrar da música Trenzinho Caipira, de Heitor Villa-Lobos. Um grande músico brasileiro para encerrar com chave de ouro a Semana de Arte Moderna de 22 para vocês. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Hasta la vitória sempre. Ficamos aí um pouquinho com a canção do Heitor Villa-Lobos. Temos uma orquestra também. Visitarmos orquestras depois dessa pandemia e agora na pandemia através de vídeos.
Hasta la vitória, sempre. Sempre juntos. Até lá. Professor Vila Lobos, show de bola.